Bom dia, sétimo ano. Turma, nossa correção hoje é referente às páginas 241 a 243. Ó. Bem aqui na 241, na terceira questão, a gente tem um gráfico onde ele apresenta exatamente o número de mortes, né, por esquistossomose entre os anos de 1980 a 2010, né, que é esse gráficozinho bem aqui, ó. Aí, o que é que ele pergunta na aula? Observando o gráfico, o que ocorreu com a quantidade de mortes por esquistossomose nesse período? Se a gente for analisar aqui o gráfico, a gente nota exatamente o que, ó. Em 1980, né? Estava alta, o que é que aconteceu? Em 1990 caiu, em 2000 caiu também. Só o que é que aconteceu? Em 2010 teve um leve aumento. Então, o que é que a gente nota? Que houve uma queda e um leve aumento no ano de 2010, né? Bem aqui na B, ele fala o seguinte, ó. Em 1984, a Organização Mundial de Saúde, OMS, recomendou que houvesse um tratamento em massa da população que apresentasse o esquitossom. Você acha que essa medida pode ter auxiliado no combate à mortalidade por esquistossomose? Por quê, né? Houve um tratamento, né, nas pessoas, né? Todas as pessoas que estavam, né? Aí ele quer saber se isso ajudou, né, na questão da mortalidade, da morte, né? Sim, gente, ajudou, né? Exatamente, a gente percebe no gráfico, porque houve uma redução, o quê? Do número de mortes. Apesar de ter tido um leve aumentozinho aqui, houve essa redução. Então, se houve essa redução, foi exatamente porque ocorreu o quê? O tratamento. Na quarta, Paola é parasitologista, ou seja, especialista no estudo de doenças causadas por parasitas. Ao viajar com os colegas, ela fez algumas recomendações, né? Que vão ser essas recomendações aqui, ó. 1. Evitem comer carne de porco mal cozida. A 2. Evitem nadar em lagos. A 3. Né? Evitem andar descalços. E a 4. Lavem com cuidado frutas e verduras antes de consumi-la, né? Aí, o que é que ele quer? Que você, nessa questão, você analise, né, as doenças. E com base nas doenças, você vai comparar com o meio de prevenção, né? Então, vamos aqui, ó. Bem aqui no 1, né, ó. Evite comer carne de porco mal cozida. A gente faz isso exatamente para não pegar o quê? Para não pegar teníase. Então, você vai botar lá. Ou você coloca D1 ou bota 1D. O 2, evitem nadar em lagos. O evitem nadar em lagos, a gente tá falando de quê, gente? Tá falando da esquistossomose. Então, vai ser o quê? 2A. O 3, evitem andar descalços. O 3 será o quê, gente? Né? O 3, a gente tá falando o quê? Da ancilostomiase, né? Então, 3B. E o último, lave com cuidado frutas e verduras antes de consumi-las. A gente tá falando do quê? Do C, né? As caradias. Então, fica assim, ó. 1D, 2A, 3B e 4C. Indo para a página 242, gente, né? Iremos ter aqui um pequeno texto, né? Dando algumas informações que fala, né? Durante o ciclo da vida da Tissolinhum, o ser humano pode ingerir os ovos desse parasita. Nesses casos, larvas eclodem dos ovos atinge a circulação sanguínea e se aloja em diferentes locais do organismo, como os olhos, músculos e porção central do sistema nervoso. Nesses locais, a larva se desenvolve e dá origem ao ciste seco, né? Essa larva morre após certo tempo e se calcifica no local, dando origem aos cistos, como mostra na imagem ao lado. Isso aqui, gente, é a imagem de uma partinha do encéfalo, né? Que ele se aloja lá no sistema nervoso. Aí a letra A é bem simples, né? Ele pede só para você desembaralhar, né? Para você descobrir o nome da doença, né? Você vai só seguir na seta, a gente vai descobrir o quê? O cisticecose, né? Que é o nome da doença, né? Na B, gente, né? Ele pede para você completar, né? Complete as frases abaixo com as palavras adequadas, né? Que é as que estão entre parênteses, né? Aí, na tenise, o ser humano é o hospedeiro o quê? Definitivo ou intermediário? Definitivo, né? Já na doença citada na A, o ser humano é o hospedeiro o quê? Intermediário.
né? Aí na letra C ele pede para você, né? Agora justifique sua resposta ao item B, né, gente? O que você pode colocar? Ó? Na teníase, o ser humano é o hospedeiro definitivo, né? Exatamente por que ele é o hospedeiro definitivo, né? Porque nele, né, tá se desenvolvendo quem? Se desenvolve o parasita adulto que se reproduz sexuadamente, né? Com o gameto masculino e o feminino. Já no cisticicose, gente, o ser humano possui a larva do parasita, que é diferente, né? Já tá lá. Bem aqui na D, gente, ele pede, ó, qual a principal diferença entre os meios de contaminação do ser humano na teníase e na doença citada no A, né? Que é o quê? A cisticicose, né? Ele quer saber. Na teníase, gente, o que é que acontece, né? O ser humano se contamina quando ele ingere o quê? Quando ele ingere o, né? Ele ingere a carne de porco contaminada, né? Quando ele ingere uma carne de porco contaminada ou mal cozida. Por isso que a importância da pessoa o quê? Primeiro saber, claro, de quem é o animal que está se comprando e fazer o cozimento, né? Mais, né? Quanto mais cozido, melhor, né? Já, gente, na cisticose, né, que é o lado do item A, o ser humano ele vai ingerir o que? Os ovos do parasita por meio da ingestão do que? De água, alimentos contaminados. Na E, ele pede, né, por que você acha que a doença citada no item A, né, que é a cisticose, é considerada mais grave do que a teníase? Nessa aqui você poderia fazer uma pesquisa, né? A teníase, gente, ela é caracterizada, né, pela presença do parasita no intestino humano, né? Nesse local, o que acontece, né? O animal, ele absorve os fluidos do hospedeiro, que é o animal que ele está lá, né, parasitando, tornando ele delibitado, né? Aquele ser humano lá, porque ele fica lá sugando alguma coisa dele. Já na cisticose, que é lá do item A, se caracteriza pela presença de parasita em diferentes locais, olha. Lá na teníase, né? Ele vai estar lá onde? No intestino. Já lá no cisticose, ele vai estar em diferentes locais, né? Como nos músculos, vai estar no globo ocular, vai estar no sistema nervoso. Então, como ele se espalha em vários locais diferentes, então, claro que a cisticose, ela vai se tornar o quê? Uma doença mais grave comparada com a teníase. Então, turma, aí indo, gente, agora, né, para a página 243, a gente tem aquela página que ela faz exatamente como fosse um resumo do capítulo, né? Bem aqui, ó, os seres vivos podem ser divididos em 5 reinos, né? Aqui você só vai colocar os reinos. Aqui ele começou, né? Reino das bactérias, protistas, fungos e animais, né? Porque já tem a planta, né? A ordem não é obrigado a estar nessa ordem, não. O importante é a gente colocar, ter esses 5 reinos aqui, viu? Já nessa parte mais embaixo, gente, ele fala, ó, de acordo com a classificação biológica, os seres vivos podem ser agrupados em, né? Você vai colocar a ordem do maior para o maior, né? Bem aqui, ó, filo, aí começa reino, filo, a ordem, né? Do maior para o maior, do maior para o menor. Classe, ordem, família, gênero e a espécie. Bem aqui, gente, ele bota, né? Dos animais, aí ele fala dos invertebrados, aí aqui ele coloca umas características, ó. Presença de notocorda, a gente tá falando do quê? Dos animais, o quê? Cordados, né? Inclui os seres humanos, Homo sapiens. Aí ele pede para você colocar aqui, né? O Homo, que significa gênero, e sapiens, que significa a espécie. Sempre o primeiro nome, né? Que é o sistema binominal. O primeiro nome vai estar associado ao gênero. E o segundo nome, né? Vai estar associado o quê? À espécie, né? Nessa parte de baixo, ele dá, né, características e vai pedir para você incluir os filos, né, que foi estudado nesse capítulo, né? Ó, quando falamos aqui, ó, não possui tecido, mas células especializadas são dependentes do fluxo de água. A gente está falando de quem? Dos políferos, que são aqueles animaizinhos que são cheios de poros, né? Quando a gente lembra lá do Bob Esponja, ó. Quando fala aqui, ó, pode causar doenças nos seres humanos, como teníase, e a esquistossomose. A gente tá falando de quem? Dos plateumitos, né? Que são os nossos vermezinhos. Nesse aqui já tem alcinidários, né? E nesse daqui
também, viu, gente? Então, era isso, gente, nossa, né, correção de hoje. Quando vocês visualizarem o vídeo, né, eu quero que vocês coloquem lá, né, um okzinho e o nome de vocês, tá bom? Então, era isso, gente, um bom dia.